Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje nós vamos para a política de Rio das Ostras. Recebo aqui o pré-candidato a prefeito do União Brasil e presidente da Câmara de Rio das Ostras, Maurício BM, a quem desde já agradeço pela participação. Arnaldo, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer poder falar da política da nossa cidade, né? E mais uma vez aqui batendo um papo com você. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Vamos lá, Maurício. Vamos falar sobre o cenário de Rio das Ostras. A política está quente, está polarizada. Saiu pesquisa, deu uma vantagem muito grande para o seu adversário. Isso foi lá em abril e hoje. Qual é o retrato da política de Rio das Ostras? Nós estamos aí com a política muito acirrada, como você mesmo falou. Cada dia que passa nós temos aí subindo e subindo bem, porque nós temos um grupo muito forte. Em relação ao nosso adversário, nós temos o maior número de candidatos, o maior número de partidos, o maior número de vereadores em mandato no momento. Então, quando começar de fato a campanha, que o bloco for para a rua de verdade, isso vai fazer a diferença, com certeza. Por falar em começar a campanha, a sua convenção já está marcada, né? Verdade, convenção marcada para o dia 4 de agosto, às 10 horas, no Rio das Ostras Futebol Clube. E, se Deus quiser, vai ser muito melhor do que nós fizemos, né? Minha posse como presidente no União Brasil, lá no Estaleiro, na cidade praiana, e colocamos mais de 5 mil pessoas. Então, quando eu falo que o nosso grupo é forte, que quando a gente precisa mostrar essa força, a gente precisa falar, né, o que é a família BM, eles estão sempre ali dispostos a corresponder e fazer uma festa bonita igual nós fizemos. Maurício, a gente está falando aqui do seu adversário, não citamos nome, mas quem acompanha a política de Rio das Ostras sabe que seu provável adversário nas urnas é o Carlos Augusto Baltazar, ex-prefeito da cidade. Carlos Augusto renunciou. Para quem acompanha de longe, né, só via a notícia da renúncia, eu achei até meio estranho. Ou ele ia se dedicar integralmente à campanha e decidiu, no ato de altruísmo, abrir mão do mandato, mas enfim, não me aprofundei. Agora que marquei a entrevista com você, fui ler, procurar saber o que aconteceu e vi uma reportagem até do Jornal Dia falando que ele alegava que seria cassado, que havia ali um complô contra ele. Você, como presidente da Câmara, né, que lidera ali o grupo do qual ele fazia parte enquanto vereador, Sim. O que aconteceu? Arnaldo, em 2021, eu, enquanto vereador, não era presidente da casa ainda, eu propus uma CPI para apurar o contrato da SEDAI, um contrato que foi assinado em 2011 e hoje está dando o que falar na cidade, esse tema, e porque eu encontrei várias irregularidades nesse contrato, só que na ocasião eu era relator da comissão da SEI, tive que assumir a presidência, então eu não poderia estar como relator da comissão. E no começo desse ano, um dos membros da comissão notificou tanto o ex-vereador Carlos Augusto como a presidência de falta de reuniões para apurar essa SEI, que era abastecimento de água de Rio das Ostras, e nós descobrimos que o presidente ele não deu prosseguimento aos trabalhos, né? Então eu notifiquei mais uma vez. E muito me surpreendeu, estava também participando de um podcast, e o meu jurídico falou que ele tinha entrado com um processo de renúncia alegando foro íntimo. Mas no final do dia ele veio com essa nova notícia, um vídeo, dizendo que ele ia ser cassado pela Câmara Municipal. Muito me estranhou, porque ele sabia ali do meu trabalho na Câmara Municipal, sempre fui imparcial, o que é certo, o que é errado, isso é fato, e com certeza a gente iria apurar. Estamos apurando porque perderam o prazo de uma comissão muito importante. Eu falo SEI, né, é uma CPI para quem está aí nos assistindo, porque na Câmara de Vereadores nós não temos CPI, nós temos SEI e depois vira uma processante que é para caçar mandato ou para condenar ou não. Então nós abrimos uma SEI agora para poder investigar a perda de prazo, porque é um contrato de suma importância, né, e gerou hoje um transtorno gigantesco para a população, esse contrato de 50 anos, e meu maior questionamento era o recebimento de 35 milhões que o município teria que ter recebido em 6 parcelas, e eu fiz vários ofícios para a Secretaria de Fazenda para saber se esse dinheiro entrou nos cofres públicos e não obtive resposta. Por isso eu abri a comissão, porque aí era um procedimento oficial e acabou que até hoje a população não sabe. Nós estamos aguardando aí o desenrolar da SEI, que está em andamento ainda. Agora, o fato do então vereador renunciar exime ele de qualquer eventual culpa, ou a casa ainda continua investigando e pode ter impacto inclusive nessa eleição? Não exime de culpa, né? Porque quando você perde um prazo,
de uma comissão, você continua respondendo. Por mais que ele não esteja ali para responder igual estão os outros membros, tá? Mas a lei eleitoral ela é muito clara quando fala que um político, um gestor, quando renuncia do cargo para não sofrer investigação, ele perde seus direitos políticos. Então, pode acontecer alguma coisa ainda antes da eleição. Não sei, ele não é candidato ainda, né? Ninguém é candidato ainda, todo mundo ainda está na figura de pré-candidato. Exatamente. Agora, eu falei ser candidato, não ser candidato, você lembrou aqui do nosso último bate-papo, nós estivemos lá em Cabo Frio, no Verdades, com a Ana, né? Isso. E desde lá havia uma conversa, se o Maurício BM é o pré-candidato do prefeito Marcelino da Farmácia. Então vou refazer essa pergunta. Você é o pré-candidato do prefeito? Eu vou tomar cuidado como responder para que eles não usem de forma maldosa, igual usaram da outra vez. Né? Eu sou candidato dos 9 vereadores da Câmara Municipal que me elegeram como presidente e da população de Rio das Ostras. O prefeito Marcelino ele tem a sua metodologia de trabalho, eu tenho a minha. Né? Hoje eu entendo que o município está deixando muito a desejar. Falta saúde, falta vaga nas escolas, falta muito para a população e a entrega de serviço público não está chegando. Então, quem me acompanha, volto a falar da minha imparcialidade, eu estou ali sempre cobrando ao poder público e posso até afirmar que sou o vereador que mais cobro em relação ao requerimento, CPI, indicação, projetos de leis, e não tem essa conversa de que é candidato do prefeito Marcelino. Eles usam isso para tentar associar a minha figura ao prefeito, mas não tem. Cada um tem o seu método de trabalhar. Né? Eu passei por todos os grupos políticos, sou servidor público do município de Rio das Ostras, então eu acompanhei o crescimento da cidade, acompanhei os acertos e também acompanhei os erros. E por isso eu me coloquei como pré-candidato a vereador e agora como pré-candidato a prefeito, porque já sei onde estão os erros que a população tanto vem cobrando ao prefeito e também já temos as soluções para poder entregar um serviço digno para a população de Rio das Ostras. Nós ainda estamos nesse momento de pré-candidatura, não podemos falar aqui de propostas, né? Mas de perspectivas de leitura da cidade a gente pode falar um pouquinho. Onde você viu que o prefeito atual mais acertou e mais errou e o que você espera caso chegue à prefeitura de Rio das Ostras? Arnaldo, muitas pessoas apostaram no prefeito atual e eu também, porque eu vim candidato, né? Mas muitas pessoas se decepcionaram, como eu também. A gente entendia que o município ia ter uma saúde de qualidade, nós não temos. E ninguém entendeu, né, o fato dele fugir, né? A palavra correta é essa, fugir da responsabilidade, e hoje é muito difícil. Até eu, como presidente da Câmara, tratar legislativo e executivo, a gente conseguir esse diálogo. É muito importante que exista esse diálogo, mas hoje a gente não tem esse diálogo, quase não se consegue encontrar. Então, para mim, hoje tem muito o que se fazer, muito o que se consertar, principalmente na área da saúde do município de Rio das Ostras, que está aí em estado de calamidade. Houve algum acerto nessa gestão? Vou falar para você de coração, Arnaldo. Acerto. O único para mim acerto que teve nessa gestão foi a inauguração da UPA. Porque se não fosse a UPA, né, no período de pandemia, a gente teria perdido muito mais vidas. Então, fora a inauguração da UPA, a gente não teve grandes ganhos no município. Agora, Rio das Ostras é um município que cresce de maneira muito rápida, né? Vem crescendo de maneira muito rápida, tem mais de 150 mil habitantes, cresceu bastante de um censo para outro, talvez tenha sido o único município da região com um crescimento tão acentuado, e tem um problema que talvez seja o problema da grande maioria dos municípios do interior fluminense, que é a questão do saneamento básico, né? O que você analisa, Maurício, que seja essencial para resolver esse calcanhar de Aquiles da cidade de Rio das Ostras? Arnaldo, nós herdamos uma dívida gigantesca desde 2007, a tão falada PPP. O município, ano passado, ele foi notificado de uma suposta dívida ainda de 1 bi e 700, já pagamos 1 bi e 200, né, numa obra de saneamento básico, em que o meu adversário ele fala que foi a maior obra de saneamento básico de todos os tempos, e na verdade, né, o que acontece em Rio das Ostras, que toda vez que chove, os bairros que passaram por essas obras está sempre ali alagando, trazendo prejuízo para a população. Né? Então, o município de Rio das Ostras hoje tem cerca de 18% de saneamento básico efetivo. Então, e nós temos aí um grande desafio para cumprir o novo marco de saneamento básico, que diz que todos os municípios têm que ter até 95% até 2033. Então,
temos orçamento bilionário, sim, mas temos também uma despesa gigantesca, folha de pagamento, inchada, folha da prefeitura muito inchada, quase 600 milhões de folha de pagamento, né? E os percentuais que são reservados tanto para educação como para a saúde acaba deixando o orçamento comprometido. E então é necessário, sim, uma reforma, analisar, uma reforma administrativa. E o município ainda está com um problema muito grande por conta desse contrato. Esse contrato findou em maio de 2024, mas a empresa já ganhou na justiça por conta dessa notificação de 1.700 bi, e todo mês ela está sequestrando dos cofres públicos o valor da parcela, que é em torno de 6 milhões de reais. E 6 milhões de reais corresponde a 72 milhões de reais por ano. Isso aí daria para a gente construir 2 hospitais que nós temos lá na nossa cidade. Aí 72 milhões de reais a gente conseguia construir 10 escolas por ano, ou 15 creches, ou então a gente conseguiria aí pavimentar 25 ruas por ano. Então isso aí para mim foi a maior covardia que aconteceu na história de Rio das Ostras. Isso está nesse contrato que foi assinado lá atrás pelo ex-prefeito que se coloca agora como pré-candidato a prefeito, é isso? Exatamente, foi assinado em 2007 numa obra inicial de 250 milhões de reais, né? E ele preferiu fazer um contrato, uma parceria público-privada com o BNDES e a Odebrecht, e o município tinha dinheiro em caixa. E eu falo muito nas minhas reuniões que a pessoa, na sua sã consciência, se tem dinheiro no banco, como é que vai fazer um empréstimo com o banco, ainda mais os juros praticados no Brasil? E não foi diferente, está aí o resultado, a população hoje sofrendo por falta de planejamento da cidade, uma cidade que está sempre entre as 3 cidades que mais crescem no estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Então a conta não bate, e hoje a falta de serviço público é justamente por conta disso. 72 milhões de reais, como eu falei anteriormente, daria para a gente fazer muitas coisas em prol da população. Maurício, vamos falar mais um pouquinho sobre política, né? Você citou aí que tem a maioria dos vereadores ao seu lado, né? Tem o maior número de partidos também. E como está a arrumação da chapa? Já tem vice definido? Está se conversando essa composição ainda? Vai para a convenção com tudo fechado, obviamente. Mas hoje, há uma semana e pouquinho da convenção, já tem tudo definido? Já está tudo definido, já estamos aí em várias reuniões, né? Estamos preparando o nosso grupo, nossas propostas para a cidade cada vez melhor, e em breve estaremos lançando para a população. Você falou, nós estamos na pré-campanha e não podemos passar ainda essas informações, mas nós temos que consertar o que está errado para a gente poder avançar da maneira que nós queremos. Uma cidade próspera, uma cidade igualitária, onde todo cidadão tem acesso ao serviço público digno. E vice na sua chapa? Temos sim, vai ser uma mulher, tá? Vou lançar no dia da minha convenção. As pessoas falam, mas eu prefiro não especular, que tem gente que não sabe ainda, e é uma pessoa do bem também, é concursada, estatutária do município de Rio das Ostras, como também sou. Então, funcionários públicos, técnicos, e é disso que o município precisa, de pessoas técnicas. É o gancho para minha próxima pergunta, né? Eu acho que a gente costuma falar aqui em Campos, São João da Barra, que a gente cobre mais, que servidor não elege ninguém, mas ajuda a não eleger também. Verdade. Atrapalha bastante quando está contra. O fato de você já ter tido uma proximidade com o atual prefeito, ter sido eleito junto, te dá alguma margem negativa junto aos servidores da cidade, ou você conseguiu mostrar para eles que, mesmo tendo sido eleito no mesmo palanque, continuou lutando pela causa sendo servidor? Ô Arnaldo, volto a falar da minha imparcialidade, né? A gestão em relação a algumas classes, né? No montante, ela deu um reajuste de 52% nos últimos 4 anos, tá? E a minha imparcialidade é que ano passado o prefeito mandou para a Câmara Municipal um projeto com redutor de 30% nos salários, porque teve uma queda na arrecadação, e eu não pautei esse projeto. Então, eu, como servidor público, eu jamais vou atuar contra o servidor público, né? Quando você manda um projeto de lei para a Câmara de reajuste, você já tem que ter o seu orçamento planejado a longo prazo. Você não pode dar um reajuste hoje e tirar amanhã, né? Como tem vários profissionais aí que deixaram de receber suas horas extras. A guarda está hoje com efetivo reduzido por conta de redução também de salário. Então, tem algumas classes que são favoráveis, então, e outras que acabam tendo, né, um atrito com o atual prefeito. Mas eu entendo, por ser servidor público, que os servidores públicos eles são responsáveis pela máquina pública e pela uma entrega de serviço de qualidade, porque são os técnicos que estão ali para fazer com que todas as secretarias funcionem de maneira correta. Agora você citou a questão da queda de arrecadação. Eu entrevistei aqui alguns prefeitos já de cidades petrorrentistas, e a gente sempre fala o seguinte, né?
há uma diferença gigantesca de uma cidade ter uma arrecadação estável e essa instabilidade dos royalties. Qual é a sua avaliação do uso dos royalties na cidade até o momento e, caso você seja prefeito de Rio das Ostras, o que você pretenderia fazer em relação a royalties para diminuir essa dependência desse recurso? Eu mencionei naquele programa também que nós participamos, o Arnaldo, e viralizou aquela comparação que eu fiz do filhinho de papai, não sei se você se recorda, Lembro. isso viralizou. Entendo também que o município não pode ficar dependente só do royalties, nós temos um potencial turístico gigantesco, nós temos a nossa zona especial de negócios, a nossa ZEM, né, que tem que ser valorizadas. O nosso potencial turístico tem que ser muito mais explorado. Então nós temos que desenvolver políticas públicas de arrecadação. Né? Não é chegar a ganhar uma eleição e ir no bolso do cidadão, fazer com que o cidadão pague por toda a incompetência de gestões anteriores. Aconteceu isso em 2017, né, quando um prefeito assumiu, ele foi lá, a mesma conversa que a gente escuta hoje, a gente escutava no passado, dinheiro tem, não faz porque não quer, e quando ganhou a eleição, a primeira coisa que fez, estado de calamidade financeira, aumento de 100% no IPTU, aumento de 100% na taxa de iluminação pública e foi no servidor público, tirou todas as bonificações do servidor. Então isso não é ser gestor. Nós temos que elaborar políticas públicas de arrecadação que não vá, né, interferir no dia a dia da população e trazer prejuízo ao cidadão rioestrense. Para muita gente de fora, Maurício, parece que Rio das Ostras é uma cidade dormitório, de Macaé. Essa visão é equivocada? Até que ponto é verdade? Enquanto cidadão da cidade, qual é a sua avaliação? Foi sim, durante muitos anos, mas pelo fato do crescimento constante, hoje já é uma cidade que não é uma cidade tão dormitória de Macaé, mas eu tenho conversado muito com o prefeito Elbert, nós estamos ali com uma parceria pensando em região, isso já era para ter acontecido há muito tempo, uma cidade não precisa ser melhor que a outra, né? Os prefeitos têm que trabalhar em conjunto, políticas públicas que fortaleçam o potencial da região. E você tendo uma região forte, você tem um município forte. E o prefeito Elbert abriu as portas para mim da prefeitura, da equipe técnica, porque muitos dos problemas que eu tenho em Rio das Ostras hoje foi resolvido pelo prefeito de Macaé. Então, uma parceria que tem tudo para dar certo e eu tenho certeza que só quem vai ganhar é a população rioestrense, seja na área da saúde, seja na área do turismo, inclusive no desenvolvimento econômico e geração de empregos. São as pautas que nós estamos trabalhando ali. Agora, aquela região de vocês ali, né, eu falo, quando eu converso com alguns amigos, eu falo, gente que é daqui, eu sou de São João da Barra, a gente vai para... Você tem uma divisão, São João da Barra acaba aqui, aí tem um pedaço de terra para chegar a Campos, se você sai de Campos tem um pedaço de terra, ali é tudo muito junto. Sim. Essa interação regional tem que acontecer, já aconteceu em algum momento, entre os prefeitos de todas aquelas cidades ali do entorno. Isso é uma realidade que acontece hoje ou precisa ser melhorar essa relação, digamos, intercidades ali na sua? O Arnaldo, hoje Rio das Ostras não tem praticamente conversa com nenhum dos municípios limítrofes, né? Nem vizinhos. Rio das Ostras perdeu o diálogo com os municípios, com o governo do estado, com o governo federal, e eu, como presidente da Câmara, tenho tentado resgatar isso, porque é muito importante você ter acesso, né, aos deputados, né, você ter acesso aos secretários de estado, e eu tenho buscado isso ao longo do meu mandato na Câmara Municipal, e hoje falta muito, né, disso. Anteriormente sempre pensava uma cidade ser melhor que a outra. Macaé queria ser melhor que Rio das Ostras, Rio das Ostras ser melhor que Macaé, né? Mas eu não vejo isso. O que está dando certo na cidade vizinha, não tem por que você não copiar e trazer para sua cidade. Maurício, você foi eleito pelo PV, né, lá naquela eleição de 2020 e agora foi para o União Brasil. Como foi essa aproximação? É mais via Márcio Canela? É mais via Rodrigo Bacelar? Hoje já se dá bem com todos eles? Como que se construiu sua entrada no União Brasil? Quando eu fui pro PV, eu não tinha outro partido para ir, Arnaldo. Eu fui pro PV aos 47 do segundo tempo, faltava meia hora para fechar. Então, não tinha outro partido e me jogaram, você vai ter que vir aqui. E concorri com 3 vereadores de mandato e hoje vereador candidato que tinha tido 1000 votos. Então, praticamente 4 vereadores de mandato. E fui o vereador mais votado da cidade de Rio das Ostras, graças a Deus e ao meu grupo. Mas hoje, né, eu agradeço muito a União Brasil por ter aberto as portas e o nosso vice-presidente Márcio Canela, vice-presidente que está sempre ali nos atendendo, tendo olhar clínico pela nossa cidade, e também ao Rodrigo Bacelar, né, que hoje
como presidente da LERJ, tem feito um belíssimo papel e ajudando muito a cidade de Rio das Ostras. E eu entendo que essa união, né, do União Brasil, vai trazer grandes frutos para a nossa cidade. Você foi candidato pela primeira vez em 2020? Primeira vez. E o que levou o servidor a se encantar ou tentar, agora se encantar, né? Porque vai tentar ser prefeito de novo também, mas política. A se encantar pela política. Muitas pessoas me perguntam isso nas reuniões, né, mas é justamente o que me afasta a possibilidade de eu ser o candidato do Marcelino e entender que a política, cada gestor tem, né, a sua peculiaridade. Eu sou servidor e passei por todas as gestões. Falei anteriormente que acompanhei os acertos e os erros. E foi por conta dos erros que eu decidi, né, me candidatar pré-candidatar a vereador, porque eram erros muito erros graves. E, inclusive, né, essa parceria público-privada, e nós, servidores, nem sempre temos o poder de executar, de resolver. A gente está ali para atender o gestor daquele momento. O gestor já vem com a sua equipe, com a sua metodologia, e eu me sentia de mãos amarradas. E hoje vejo a possibilidade de fazer da nossa cidade uma cidade diferente, uma cidade que todas as pessoas tenham vontade, né, de visitar e, inclusive, morar. Porque o nosso hino já diz, cidade mãe, de quem nasce ou de quem vem para ela. E não é isso que nós temos hoje. Você citou saúde, você citou desenvolvimento econômico, falou sobre educação também, e eu citei o fato das cidades serem muito perto dali. Tem uma questão que me chama muita atenção quando eu ia várias vezes para fazer o programa lá com a Ana Paula, o Verdades, é a questão do transporte, esse transporte intermunicipal. Isso passa por vocês, embora o Detro a gente saiba que seja do governo do estado, o Detro que tem que regulamentar a questão intermunicipal, mas como há essa peculiaridade de ser tudo muito próximo, você está em Rio das Ostras, nem precisa atravessar a rua, na mesma rodovia você já está em Casimiro, depois você já está em Cabo Frio, né? Tudo junto, até a ponte lá, enfim, tudo muito junto. Essa questão do transporte, hoje qual é a realidade da sua cidade e o que fazer para tentar melhorar? Nós temos o transporte, o nosso transporte interno, né, que são o subsistema, e temos o transporte intermunicipal, que, como eu falei, hoje o município não tem diálogo com o governo do estado. Eu procurei também o prefeito Elbert, porque nós temos ali um grande transtorno na ZEM. Os nossos moradores que trabalham no Parque dos Tubos em Macaé, eles descem na polícia rodoviária e tem que andar até o terminal para pegar um outro ônibus ou então para ir para as empresas deles ali no Parque dos Tubos. E quando está chovendo, né, as pessoas chegam molhadas no serviço. Eu conversei com o Elbert para poder ver a possibilidade, junto ao Detro, de conseguirmos que pelo menos as pessoas, os nossos cidadãos, eles desembarcassem no terminal. Até porque isso também acontece ao contrário. Muitos moradores de Macaé que trabalham ali e querem ir para Rio das Ostras têm que andar, fazer esse percurso para poder pegar a van do outro lado. E nós já estamos nesse debate, tá? Em relação ao transporte de Rio das Ostras, a cidade de Rio das Ostras já tem uma determinação de licitação, tá? Transitado e julgado. Não foi feita por conta da pandemia e agora, com a mudança da nova lei de licitação, todo o edital está tendo que ser modificado. E é um dos problemas também muito graves na cidade de Rio das Ostras, é o transporte e a mobilidade urbana. Maurício, antes de concluir nosso bate-papo, aqui é mais rápido, é curtinho o bate-papo, eu queria ouvir de você enquanto cidadão, independentemente do resultado das urnas. O que você espera para ver de Rio das Ostras daqui a 4 anos, quando terminar o próximo mandato, seja quem for que assuma a cidade? São muitos problemas, Arnaldo, e eu penso muito em políticas públicas de médio a longo prazo, ou seja, planejamento. Então, o gestor que pensar dessa maneira, ele, daqui a 4 anos, ele está começando a ver o trabalho de fato se encaixar, né? Claro que tem algumas ações mais emergenciais, mas nós não podemos deixar de lado essa política de planejamento, a valorização, a capacitação dos nossos jovens, justamente porque são eles que no futuro, né, farão com que a nossa cidade seja o que a gente está planejando hoje. Então eu penso, independente de qualquer resultado, que a nossa cidade merece o carinho. O gestor tem que amar de fato a cidade de Rio das Ostras e fazer com que o cidadão ele consiga acesso a todos os segmentos que nós mencionamos aqui hoje, que há dificuldade. O cidadão vai na área da saúde e não sabe quando vai ter sua cirurgia marcada, seu exame, sua consulta. Isso aí não é dignidade. Então, o que a gente pede para todos os gestores que possam vir assumir, porque tem eu e mais 3 pré-candidatos, que de fato dê dignidade ao cidadão. O que está faltando hoje é dignidade e amor pela nossa cidade. Maurício, queria primeiro te desejar
boa sorte aí na empreitada, né? Vem uma campanha, como sempre, muito quente na sua cidade. E agradecer você de ter se deslocado até aqui e já deixar o convite aberto para uma próxima oportunidade. Arnaldo, eu que agradeço, para mim é muito importante, né, falar, eu adoro bate-papo, podcast, amanhã eu tenho outro também, e também me coloco à disposição. A hora que você falar, Maurício, pode vir, eu venho novamente, porque é nesse bate-papo que a gente consegue transmitir para a população o que realmente a gente quer, o que realmente a gente pensa. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Maurício, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.